No último dia 22 de março, o governo federal, por ato do presidente da República, editou a medida provisória número 927. Essa medida tem como objetivo estabelecer algumas alternativas para os empregadores para tentar minimizar os efeitos da pandemia de coronavírus sobre os contratos de trabalho. Todo mundo, claro, teve sua vida impactada, né, por essa doença. Né? Aqui em São Paulo, nós já estamos em quarentena, né? E isso, assim, por mais defensor que eu seja da legislação trabalhista, do direito do trabalho, é fato que as ferramentas atuais elas não permitem uma solução eficiente e rápida que essa situação exige. A medida provisória ela procura estabelecer alguns mecanismos, flexibilizar algumas exigências da CLT, postergar alguns prazos para pagamento, enfim, criar algumas condições aí que permitam minimizar, né, não é eliminar de modo algum, mas minimizar os impactos dessa situação toda. A medida ela é passível de críticas, né? Mas assim, nesse momento, pelo menos, a ideia é prestar para os clientes do escritório, para o público que vem acompanhando aqui o meu trabalho no canal Explicar Direito, em linhas gerais, tá, o que essa medida provisória traz de novo para esse momento aí atípico, né, que nós estamos vivendo. Bom, em primeiro lugar, a medida provisória ela se aplica para as relações de emprego urbano, trabalho rural, emprego temporário, estágio e até para emprego doméstico também, no que couber. Né? É claro que o emprego doméstico especialmente tem algumas condições específicas, mas a medida provisória também se aplica a ele. Bom, primeira questão a deixar muito clara, né? Ontem, segunda-feira, 23 de março, teve um grande impacto, uma grande repercussão aí na mídia, redes sociais, imprensa, uma previsão que existia, né, na medida provisória número 927, de possibilidade do empregador suspender os contratos de trabalho por até 4 meses, veja só, sem pagamento de salário para os seus empregados. Foi, enfim, um barulho danado e já na tarde do dia 23, o presidente anunciou que iria revogar essa medida e, de fato, isso aconteceu. Na noite do dia 23 foi editada a medida provisória número 928, que, entre as outras providências, ela revoga, então, o artigo que previa essa possibilidade de suspensão do contrato de trabalho sem pagamento de salário. Então, esqueça, isso aí não está valendo. Bom, como eu disse, os objetivos da medida são fundamentalmente preservar os empregos. Uma crítica que a gente pode fazer: não estabelece nenhum tipo de garantia de emprego, de benefício para as empresas que não dispensarem, tá? Então, assim, não há uma proibição de demissão, mas mecanismos para facilitar a preservação dos empregos. Entre esses mecanismos, citamos aí em primeiro lugar a facilitação do trabalho em casa, do teletrabalho também. Está se falando muito, né, hoje do home office, né, em função de toda essa situação que está acontecendo. Tem muita gente trabalhando de casa já. E a CLT previa uma série de regras, prevê ainda, né, para o teletrabalho, que é o trabalho fora do estabelecimento do empregador, com o uso de mecanismos de informática. A CLT previa uma série de requisitos, de condições que a medida provisória número 927 flexibiliza, tá, temporariamente durante esse período de pandemia. Então, assim, primeiro, o empregador pode determinar unilateralmente, né, por conta própria, que o empregado trabalhe de casa, esse primeiro ponto. Segundo, o prazo para isso é de 48 horas, assim, ele tem que comunicar o empregado com 48 horas de antecedência. As partes têm que combinar de quem vai ser a responsabilidade, quem vai ser o custo, né, da aquisição de equipamentos, do pagamento da internet, enfim, dos recursos que forem necessários para o desempenho desse trabalho. E não há necessidade de que o ajuste
né, seja prévio, mas é prudente que seja feito e tem que ser por escrito, tá? Esse ajuste para evitar problemas lá na frente. A medida provisória ela deixa claro que essas regras não se aplicam para empregados de empresas de teleatendimento e telemarketing. Esses, lamentavelmente, continuam trabalhando aí sob condições de risco, que é uma situação que já gerou, inclusive, possibilidade de greve e tal. Bom, férias individuais e férias coletivas também tiveram regras flexibilizadas nesse período de pandemia do coronavírus. O empregador ele pode determinar a antecipação das férias do empregado, inclusive com relação a períodos futuros, anos futuros, tá? Ele pode adiantar as férias dos próximos anos. Ele tem que comunicar isso com 48 horas de antecedência, também uma comunicação formal. As férias individuais têm que ter o período mínimo de 5 dias e trabalhadores de grupos de riscos, idade, questão de saúde, têm prioridade para a concessão das férias. Uma outra coisa muito importante, diferente do que a CLT prevê, as férias não vão ser pagas antecipadamente. Tá? O empregador pode pagar até o 5º dia útil do mês seguinte ao gozo das férias e o terço, né, as férias são pagas como se fosse um mês de salário mais um adicional de 1/3, esse adicional de 1/3 pode ser pago até a data de pagamento do 13º, lá em dezembro. Tá? Então é isso, férias não precisam ser pagas antecipadamente e o terço só lá no final do ano. Férias coletivas, o empregador pode conceder também, a notificação tem que ser feita também formalmente, com antecedência mínima de 48 horas, e os limites mínimo e máximo do período de férias coletivas que são previstos na CLT, por enquanto estão suspensos, tá? Então o empregador pode dar, teoricamente, por tempo indeterminado, tá? Dentro, claro, de outras regras que estão previstas aí para as férias coletivas. Bom, a CLT prevê a necessidade de comunicação prévia de sindicato e do que era o Ministério do Trabalho, atualmente o Ministério da Economia, né, a respeito da concessão de férias coletivas. Essa exigência também está suspensa. Feriados, o empregador pode antecipar os feriados, tá? E precisa comunicar isso também com antecedência mínima de 48 horas, e feriados religiosos, esses o empregado tem o direito de discordar da antecipação. Uma outra medida aí que está sendo estabelecida pela MP 927, a possibilidade do empregador interromper as suas atividades e criar um banco de horas, tá? E aí é um banco de horas ao contrário do banco de horas tradicional aí, com o qual a gente está acostumado a lidar. É um banco ao contrário. O empregado ele vai ficar em casa, acumulando horas em favor do empregador, e quando retornar, quando tiver fim, né, esse período aí terrível que a gente está vivendo, essas horas elas têm que ser trabalhadas, prestadas como hora extra, dentro de um período de 18 meses. O banco de horas ele tem que ser previsto por acordo coletivo ou individual. Para segurança dos empregadores, eu recomendaria que fizesse via acordo coletivo. Exames médicos, treinamentos aí de segurança de trabalho estão suspensos durante o período da pandemia, tá? Exceto exames demissionais ou exames recomendados pelo médico coordenador do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Esses têm que ser feitos ainda que durante o período de pandemia. Os demais podem ser feitos só depois também desse período de calamidade aí que está em vigor. Pagamento de fundo de garantia. O FGTS com vencimento em abril, maio e junho de 2020 vai poder ser pago posteriormente. A medida provisória estabelece os prazos, condições para pagamento, como é que é feito e tal. E aí qualquer dúvida sobre isso, claro, fica à vontade para perguntar, mas é uma questão mais específica que interessa aos empregadores, então acho que não tem sentido nesse momento a gente detalhar isso. Normas para empregados da área de saúde. A MP estabelece aí algumas condições especiais exatamente porque essa é uma atividade essencial. Basicamente,
o empregador pode deixar de conceder as férias que já estavam previstas para empregados da área de saúde, e licenças não remuneradas também, e convocar para o trabalho. Além disso, esses empregados eles podem estar sujeitos também ao estabelecimento de jornadas e escalas diferenciadas para suprir as necessidades aí desse período extraordinário que a gente está vivendo. Outras determinações importantes. A medida provisória, aí uma determinação, no meu ver, bastante polêmica, ela estabelece que o coronavírus não pode ser caracterizado como uma doença ocupacional, uma doença causada pelo trabalho, exceto na hipótese de caracterização do que a gente chama de nexo causal, que é o estabelecimento claro de relação de causa e efeito entre trabalho e doença. Ora, para especialmente os profissionais da saúde, profissionais que estão trabalhando aí nas atividades essenciais, mesmo durante a quarentena das demais, eu acho um equívoco temerário a medida provisória estabelecer isso, né? Já afastar de cara a possibilidade de enquadramento como doença do trabalho. É algo que vai ser discutido aí certamente mais para frente, porque, enfim, lamentavelmente essas categorias estão mesmo sujeitas a risco, e a gente já vê até médicos de renome, tá, que, enfim, com todas as condições de segurança, condições sanitárias, que já foram infectados, né, pelo coronavírus. Outra coisa importantíssima, acordos coletivos, convenções coletivas que venceram ou estão vencendo nesse período, elas podem ser prorrogadas, tá? E aí a MP coloca que isso é a critério do empregador, uma previsão também um tanto questionável, mas é isso que está na MP de todo jeito. Essas normas podem ser prorrogadas. E uma questão também que está gerando aí algumas críticas aí, a atuação dos fiscais de trabalho nesse período está sendo reduzida muito mais para orientação do que propriamente para aplicação de penalidades, multas e tal, exceto para algumas situações aí que a MP classifica como graves, que poderiam ensejar aí a aplicação de multa ou outras medidas, inclusive nesse momento. Bom, eu estou gravando esse vídeo no dia 24 de março, tá? De período da manhã. Qualquer coisa pode acontecer daqui para frente. Podem ser editadas novas medidas provisórias, novos decretos, novas leis, e essas regras aí mudarem. Então é importante, tá, que quem esteja assistindo esse vídeo esteja atento aí a possíveis inovações aí nesse período que a gente está vivendo aí, dinâmico, né, para dizer o mínimo. Qualquer dúvida e orientação que você precise, procure um especialista. Eu estou à disposição, tá? Acho que cada um é importante que contribua como pode, e esse vídeo é uma forma de contribuição aí, levando esclarecimento para clientes, para a audiência do Explicar Direito, para a população em geral, empresas, trabalhadores, e é isso. Todos unidos aí, vamos enfrentar aí essa situação que está acontecendo e superar isso. Muito obrigado e estou à disposição. Até mais.